Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja bem-vindo para mais um vídeo opressor aqui no canal. Bom, às vezes me pergunto, quando deixaremos de ser essa republiqueta das bananas? Esse país pobre e atrasado? Muitos dizem que a culpa é da hegemonia esquerdista no poder político, e eu não discordo uma vírgula disso. Mas o que quero evocar aqui nesse vídeo atinge camadas muito mais profundas. E esse papo de esquerda e direita é apenas a ponta do iceberg. Aí você pode deduzir então que o ponto que eu quero chegar é uma questão de valores morais, que o maior problema do Brasil é a corrupção incrustada na nossa classe política. Também concordo plenamente, mas ainda assim estaríamos olhando apenas para a superfície e nesse caso declarando a peito aberto que o Brasil não tem mais solução, visto que a corrupção faz parte da natureza humana. Temos que entender que desde que o primeiro casal se deixou levar pela proposta da serpente lá no paraíso, passamos a ser criaturas ambíguas que contemplam no seu íntimo vícios e virtudes. Ao mesmo tempo que possuímos uma consciência que nos leva a fazer o bem, temos um instinto egoísta que nos leva a passar por cima de qualquer coisa para satisfazê-lo. E é por isso que não somos dignos de confiança. Como já dizia Deus através do profeta Jeremias, maldito o homem que confia em outro homem. E como afirmava Paulo, o apóstolo, maldito o homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que odeio, esse sim eu faço. Isso me leva a crer que não devemos acreditar em possíveis messias adornados de um discurso moralista, e nem devemos esperar que ascendam ao poder homens cheios de virtudes, pois isso jamais vai acontecer. Mas temos sim que conceber um sistema político que seja eficiente em nos proteger de nós mesmos. Afinal, a classe política nada mais é que o extrato da própria sociedade. Para que a gente possa entender como funciona nosso atual sistema político, antes temos que entender a mentalidade do nosso povo, como nossa sociedade se posiciona, o que os brasileiros esperam daqueles que os governam, já que a democracia é o regime que nos relega à tirania do pensamento da maioria. Bom, o brasileiro tem uma capacidade incrível de acreditar que a vida contemporânea é pautada por possuir direitos, ao invés de possuir deveres. Aqui o cidadão acredita que se quer comida, ele tem direito à comida. Se ele quer amor, ele tem direito ao amor. Se ele quer sol, ele tem direito ao sol. Nós aprendemos que a sociedade é definida como um sistema que deveria produzir para nós, e não o contrário, onde nós é que devemos produzir para a sociedade. E assim, essas pessoas operam a partir da ideia de que o Estado deve prover, ao passo de que quem encara a vida através da crença do dever não espera nada de ninguém, muito menos do Estado. Ela apenas pensa em como fazer para que as coisas aconteçam dentro de um cenário naturalmente caótico. Veja bem, eu não sou contra ter direitos, mas cultuar essa psicologia dos direitos nos aliena da realidade natural do mundo, que é um tanto quanto desordenada. Muitos jovens viram de esquerda, pois é ela que detém esse discurso que coloca o Estado como um pai provedor, ignorando o fato de que quem controla esse Estado são homens corruptíveis como eu e você. A mentalidade do brasileiro é muito diferente da mentalidade do americano, por exemplo. A gente entende isso analisando o processo de independência dos dois países. Os cidadãos americanos lutaram bravamente contra os seus colonizadores britânicos. Por aqui, quem rompeu com a corte portuguesa
foram os nossos governantes da época. E depois teve o golpe da República, onde uma pequena elite destituiu nosso imperador Dom Pedro II, que era um sujeito extraordinário, um verdadeiro erudito, referência de valor moral e cultural para a nossa nação, que tinha inclusive a aprovação de mais de 90% da população. O fato é que os cidadãos brasileiros nunca tiveram participação ativa na construção de sua pátria. Sempre foram meros espectadores e ainda foram privados de um modelo de conduta que os inspirasse a conquistar suas ambições. E isso só deixou o brasileiro preguiçoso, sempre à espreita das migalhas que a elite governante podia conceder. Já os americanos sempre pensaram no que eles poderiam fazer para resolver os seus problemas e para conquistar os seus desejos, justamente inspirados na luta dos seus ancestrais. Enquanto o brasileiro pensa no que o governo pode fazer para resolver as suas mazelas da sua existência. Bom, após o golpe que deu início à República, a coisa ficou pior com a ditadura populista de Getúlio Vargas, que tinha fortes influências do fascismo e, consequentemente, aderimos aqui à ideia do Estado forte e soberano, fazendo jus ao lema do Mussolini: tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. E assim, essa premissa de Estado provedor se consolidou ainda mais na cabeça dos brasileiros. Tanto que foi Vargas que aumentou exponencialmente os poderes e influências do Estado sobre a sociedade. Criou a Petrobras e a CLT. E foi quem mais contribuiu para o movimento sindicalista. E o movimento sindical nada mais é que um órgão que incita a luta de classes. Eles criam a ideia de que os empregados precisam ver o empresário como um inimigo, que tudo o que faz é explorá-los para enriquecer. E que por isso o governo tem o dever de burocratizar ao máximo a iniciativa privada para conceder inúmeros e intrincados direitos e proteções para o proletariado. O que é um grande erro, pois o livre mercado, com a livre concorrência, que criam aí os valores morais nas relações empregado e empregador, o Estado jamais conseguirá estabelecer isso, sem acabar prejudicando as duas partes. Não que eu seja contra o sindicato. Acho positivo juntar pessoas, que anelam a mesma coisa para assim facilitar suas conquistas através da valorização da sua capacidade produtiva. Mas o grande problema é quando esses sindicatos começam a militar por interesses políticos partidários, manipulando a cabeça dos trabalhadores e fazendo obrigatória a contribuição financeira para com eles. Pois aí o que era para ser uma defesa para o trabalhador se torna um instrumento de opressão da liberdade individual. Por isso, meus amigos, não basta só lutar contra a corrupção. Podemos até trocar todos os políticos de Brasília, mas antes disso é necessário mudar a consciência do brasileiro, para assim mudar nosso modelo de política. Esse atual modelo, amparado por nossa forma de pensar, é que cria o território ideal para todo tipo de corrupção. Por isso que o conservadorismo enxerga que uma nação é sua sociedade e não o seu governo. Acreditamos que o indivíduo deve ser livre da interferência estatal para conduzir sua vida e família, para gerir os seus negócios, sua propriedade, a sua providência e as suas relações trabalhistas. Mas a maioria dos brasileiros querem um governo provedor, serviços públicos de qualidade, estatais funcionando a todo vapor e gerando lucros, políticos honestos e o fim da corrupção. Mas nós, conservadores, somos mais prudentes e pés no chão. Sabemos que o Estado não gera riqueza. O Estado só pode dar algo se tomar da própria sociedade de maneira impositiva, aviltando a sua liberdade individual. Afinal, não existe almoço grátis. Aprendemos com
com a nossa própria história que os serviços públicos jamais terão uma qualidade decente, que é ilógico empresas estatais concorrerem no mercado usando o dinheiro do contribuinte. Por isso é que queremos o Estado cuidando apenas do que é estritamente necessário. Sabemos que o homem é suscetível a falhas, né? Como disse no início do vídeo. Todo homem tem um impulso da corrupção latente em sua alma. Sendo assim, os políticos devem ficar o máximo possível longe do seu dinheiro. O problema é que ensinaram, né, pra gente que todas as nossas adversidades são provenientes da desigualdade social gerada pelo capitalismo. Mas isso é uma mentira que a esquerda nos conta para nos manipular. Pois matematicamente só é possível ter essa igualdade social se todos voltarem a ser pobres, como a humanidade era antes da Revolução Industrial. As pessoas esquecem de que a Revolução Industrial é que gerou a sociedade de mercado, também chamado de capitalismo. E antes disso, a grande maioria das pessoas no mundo possuíam uma vida miserável. Sendo assim, o problema mesmo não é a desigualdade social, e sim a pobreza em si. E esta só é resolvida com o capitalismo atuando livremente, coisa que nunca aconteceu no Brasil, pois é justamente o capitalismo que deixou o mundo mais rico. E a partir do momento que os brasileiros, né, elegem um sistema de governo que promete amenizar a desigualdade social, ele passa por cima do fato que o governo só pode fazer isso através da supressão da sociedade de mercado, que é a única capaz de gerar riqueza. Por isso que o conservadorismo enxerga que a única forma de atenuar a pobreza é justamente separando ao máximo o Estado da economia, é deixando o mercado fluir livremente em todo o seu vigor. O papel do governo é de dar apenas criar, né, o ambiente propício para que isso aconteça, com menos intervenção, regulamentação, menos impostos e Estado mais enxuto, concedendo assim as condições para que as pessoas trabalhem e possam conquistar por si as coisas que almejam. Pensa comigo. Ao invés de pagar imposto para fazer o SUS funcionar mal e porcamente, por exemplo, não é preferível deixar o cenário livre para que todos tenham condições de trabalhar e assim poder contratar seguros privados de saúde, né, que atendam suas necessidades? Como dizia a conservadora britânica Margaret Thatcher, o Estado não tem outra fonte de recurso além do dinheiro que as pessoas ganham por si próprias, com o suor dos seus rostos. Ronald Reagan, um dos maiores presidentes conservadores que os Estados Unidos já teve, ele dizia: não espere nada do governo, pois o governo é que é o grande problema. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Curte o vídeo para tornar ele relevante, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal. Valeu!